ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram. Vamos estar juntos hoje, mais uma vez. Ontem eu fiz uma live falando sobre o sistema imunológico. Hoje eu estou continuando a falar sobre o sistema imunológico. Para quem não me conhece, não sabe quem eu sou, é a primeira vez que me vê. Eu sou Fátima, doutora Fátima Pessoa. Eu sou psicóloga e psicanalista e trabalho com várias terapias. Tudo para ampliação da consciência. Eu trabalho online, muito mais online, mas presencialmente também, quando assim é necessário, fazendo atendimentos com o que se requer. Quer seja na parte de psicanálise, quer seja na parte de outras terapias, por exemplo, FT. Eu trabalho com Access Consciousness, com processos verbais, processos corporais, que no caso, devido à pandemia, a gente não pode, né, estar tocando no outro. Então, nos processos corporais do Access, que a barra de Access é o carro-chefe, a gente trabalha com isso, facelift e também MT-VSS. MT-VSS é uma grande contribuição, uma excelente contribuição para trabalhar com sistema imunológico, com os quase 60 processos corporais, do qual eu também atuo. Eu sou facilitadora de barras e facelift. O que quer dizer isso, Fátima? Eu não só atendo como terapeuta, como também eu dou cursos de barras e facelift aqui no Rio de Janeiro, que eu moro no Rio de Janeiro, como em outros estados. Para outros estados precisa ter um grupo X de pessoas. Mas como nesse momento atual a gente não está tendo condições de deslocamento, né, por motivos óbvios que o mundo inteiro está passando, então eu vim trazer a minha contribuição hoje para outras formas de se atender e auxiliar as pessoas que estão passando. Seja bem-vindo a todos que estão aqui nessa live. Agradeço imensamente. Narinha, querida. Onde eu vou trazer algumas contribuições e algumas relevâncias que talvez as pessoas que estão envolvidas, que não estejam tendo um distanciamento ou uma consciência a respeito do que está passando, que só vai levando através das notícias, que são muito importantes, sim, trabalhar o distanciamento social, sim, mas a gente pode começar a trabalhar de outras formas, né? E essas outras formas são formas completamente diferenciadas do qual as pessoas estão tão acostumadas a ter, né? O psicólogo e o psicanalista, que sempre atendeu presencialmente, nunca quis abrir mão disso, porque acha que essa é a forma e estrutura correta de se trabalhar. Eu, no meu interessante ponto de vista, não acho nada, né? Mas toda essa diferenciação que está acontecendo agora faz você parar e pensar, né? Se essa é a única forma de você atender o seu cliente ou você ampliar o seu negócio para trazer mais pessoas
para que você possa ser a contribuição com seu saber, seu perceber, sua intuição. Pode ser psicólogo, psicanalista. Eu sei que muitas áreas são muito fechadas a isso, tá? Eu sou psicóloga, mas eu sei que tem várias áreas, escolas, que são muito fechadas a isso. Eu digo isso por experiência própria. E as pessoas não querem, de maneira alguma, sair da forma e estrutura de atender presencialmente, né? Tem muitas pessoas mesmo, eu não atendendo como psicóloga, mas sim como terapeuta holística e várias outras áreas, várias pessoas chegam a mim e dizem assim, Fátima, eu não quero ser atendida online, não. Não é a mesma coisa, eu quero você presencialmente. Né? Ok, aí a Fátima, tendo a condição, vai lá e satisfaz o desejo, a escolha do cliente. Mas eu digo para você que não tem diferença alguma, isso é só um ponto de vista, isso é só um preconceito de quem, um julgamento de quem acha que online não é a mesma coisa que presencial. Principalmente se eu for atender você como psicólogo ou psicanalista. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Tá? Se for como terapeuta holística, menos ainda. A gente já sabe pela física quântica. Antes de ser psicóloga, eu sou engenheira elétrica. Então, eu tenho, no meu interessante ponto de vista, talvez alguma possibilidade de ajudar nisso, nessa visão. Saindo da forma e estrutura do que é engenheiro, do que é analista de sistema, que eu também já fui, e muitas outras coisas, matemáticas ou físicas. Né? Mas a física quântica trabalha com energia. Você é energia, o outro é energia. No online é energia. Né? E por que você vai deixar de atender ao outro? Porque você colocou na sua cabeça racional, lógica, porque ensinaram na sua escola, na faculdade, na sua... Como é que é o nome do negócio? Nas suas instituições, do qual você fez a sua formação psicanalítica, de que tem que ser presencial. Aonde está escrito isso? Tá? Então, minha cabeça sempre foi um pouco diferente em relação a isso. Sinto muito, mas eu aceito a minha diferença, né? E eu me abro às infinitas possibilidades. Então, se eu posso passar meus conhecimentos de outras formas, que não seja a acadêmica, que disseram para mim que eu deveria ser, eu vou escolher assim, se eu me sentir bem. Freud, os freudianos, que são ditos bem fechados, que não aceitam ser atendidos a não ser fisicamente. Freud teve paciente do qual ele atendeu andando na rua, caminhando e conversando. O doutor Freud, né? E eu nem falo Jung. Jung é completamente out, né? Out da caixinha freudiana. Freud fez isso, né? Por que eu escolhi psicanálise? Porque a base de tudo é psicanálise. Constelação familiar, psicanálise. A ACC tem psicanálise, sim, tá? A parte espiritualista está em tudo, inclusive no ACES, né? Então, se você não tiver uma base psicanalítica, inclusive, você pode não perceber o que o outro tem, se o outro está surtando, né? Se você não tiver essa base, no meu interessante ponto de vista, essa percepção, você pode estar indo além do que o outro requer, ou do que o outro consegue, e você fica assim, como eu fiz num determinado grupo, do qual eu sou administradora, algumas supervisões, depois as pessoas não escolheram mais isso, não me pergunte por quê, já que eu estava dando gratuitamente,
né? Mas as pessoas não escolheram mais isso, disseram que não tinha cliente, não tinha não sei o que, não sei o que. Bom, totalmente justificativo no meu interessante ponto de vista, mas que seria uma super oportunidade. Supervisão é pago. Quando você termina uma faculdade de psicologia ou de psiquiatria e se forma como psicanalista, você paga, tá? Uma supervisão. Para que serve supervisão? Eu estou entrando nisso enquanto as pessoas estão entrando aqui no grupo, tá? Me desculpe se eu estou entrando numa coisa, daqui a pouco eu vou entrar exatamente no que eu vou falar hoje. Você entra, eu não sei se tem psicólogo, psicanalista ou psígida, alguma coisa, você tem que ser analisada, tá? Você tem que fazer a sua análise pessoal e você tem que ter a supervisão para atender. Isso é o que é colocado e que eu concordo, tá? Então, eu saber a supervisão e ser analisada, tá? Porque você tem suas questões pessoais. Então, não é porque você é psicólogo, psicanalista ou psicólogo de alguma coisa que você é o Deus, né? Antes de mais nada, você é um ser humano. Então, muitas pessoas falam assim para mim, aqueles testes que você aplica, Fátima, você já fez para você? Né? Alguns eu não fiz não, tá? Vou fazer. Mas eu digo para você, interessante ponto de vista. Eu não sou superior a ninguém. Porque se eu fosse superior a alguém, eu estaria não nesse planeta Terra, né? Mas sim em outra dimensão. Eu teria escolhido como espírito infinito, porque eu acredito na espiritualidade, outra dimensão. Se eu estou aqui, é porque eu tenho algo ou a contribuir ou algo a expiar, a dar uma acertada na minha vida, né? Então, no meu interessante ponto de vista, a gente fala do suposto saber. Quem fez psicanálise ou sabe de psicanálise, Lacan é um deles, ele fala muito do suposto saber. Então, ontem eu comecei um pouquinho sobre isso, né? Então, quando o cliente vem, ele acha que o que está do outro lado e que está te atendendo, ele não tem problemas pessoais. Nenhum, nossa, você resolveu tudo. Gente, eu gostaria muito. Nossa, é o meu sonho de consumo, eu ter resolvido tudo, olha que maravilha. Né? Então, quando alguém me pergunta, Fátima, você fez aquele questionário do que você passa para as outras pessoas? Às vezes eu faço, às vezes não faço. Às vezes não faço, não é porque eu estou com medo de fazer não, tá? Porque é o meu próprio questionário. Mas é porque às vezes eu não tenho tempo, eu faço milhões de coisas, né? Mas assim, no meu interessante ponto de vista falando, eu sou um ser humano, né? Se eu estivesse na perfeição, eu não estaria aqui, ponto, né? Qual é o meu propósito? É porque eu amo tanto isso do que eu faço, que eu quero contribuir, já que eu tenho uma facilidade de ter uma determinada visão e de ter acesso a determinados conhecimentos. Por que não difundir isso para outras pessoas? Se eu tenho facilidade de fazer outras coisas, eu tenho o maior prazer, eu tenho amor de fazer isso, né? Então, isso para mim é fundamental. Para outras pessoas pode ser uma obrigação. Então, vamos entrar na live de hoje, já que tem algumas pessoas aqui. Lindos e lindas do meu coração, quem puder contribuir aqui no meu Instagram, no Facebook, podem colocar corações. Amo corações. E podem também chamar outras pessoas através daquele aviãozinho do lado das carinhas, chamando outras pessoas para participar dessa live, né? Onde eu vou fazer outras visões, né? Eu tenho uma mania, espero que seja uma mania positiva, no meu ponto de vista eu trabalho muito com, eu sou do Access também, não sou do Access, né? Eu trabalho com várias coisas do Access, né?
Quem sabe um dia você do Access como CF, querida, a vibração. Ah, tá. Vibração da gratidão. Depois eu te falo, tá? Porque aqui eu não tenho a relação dos hertz aqui para você, mas eu posso te falar depois, tá? O Access trabalha com com vários tipos de terapias. A barra de Access é o mais difundido, né? É o primeiro. Tem facelift, depressões corporais, verbais e tal. Mas muita gente não trabalha com processos verbais. Verbais já fala, é o verbo, é o que você fala, tá? Que são comandos. Tem uma determinadazinha forma e estrutura, iniciozinho, um finzinho, tá? Que é enunciado aclarador deles, do qual eu não posso falar aqui, porque eu não sou CF. Mas que o iniciozinho, mas o fim. Mas o meião diz respeito às pessoas que possam ter uma intuição, uma percepção, uma sensibilidade em relação ao que cada um precisa. Ou ao que um grupo precisa. Isso você precisa ter essa conexão. Você pode chamar isso de intuição, mediunidade, cada um vai achar de alguma forma, né? Para mim isso daí não é interessante. E hoje eu vim falar, já que já tem algumas pessoas que já entraram, eu vou falar em dois contextos. Eu tô dividindo porque é muito contexto, não dá para falar tudo em uma live de 1 hora, porque o tempo aqui do Instagram. Hoje eu vou falar primeiro da gratidão, que para mim é um pouco mais fácil. Quantas vezes você acordou de manhã, sai do coronavírus, você acordou de manhã, foi para o trabalho, ou foi para a ginástica, ou foi, sei lá, fazer seus afazeres domésticos, foi levar seu filho na escola, seja lá qual é a sua rotina. E você nem agradeceu ao universo pela sua vida, pela sua saúde, pela cama que você dormiu, pelo alimento que você come, pelos filhos saudáveis, pela sua saúde. E mesmo que você não tenha filho saudável, tem algum problema, tem pessoas que têm filhos com algum tipo, não é problema, com algo que ele tem que lidar, né? Mas que você tem condições, não só físicas, intelectuais, financeiras, de colocar o seu filho na melhor escola, no melhor lugar, ele ter um acompanhamento, você ter um terapeuta, um psicólogo, um psi que possa lhe ajudar, né? Quantas vezes a gente acorda hoje de manhã e acha que é uma obrigação do universo fazer com que você esteja vivo. É mesmo? O universo só mantém você se ele assim o quiser. Você só está vivo porque o universo assim requer, né? Então, quantas vezes você terminou não agradecendo o dom da vida, o dom de participar da vida, seja ela qual for, né? De passar conhecimento ou não passar, ou fazer alguma coisa, ou ser a melhor dona de casa, ou amar seu marido, ou agradecer pelo seu marido, sua casa, né? A gente está tão acostumada em acordar o olho e estar vivo, e estar saudável, né? Vamos dizer, num contexto geral, cada um no seu saudável, cada um na sua cama, cada um na sua casa. Cada um tem uma realidade. Que a gente acha que isso é o normal, né? E que o universo não está dando nada além do que ele deveria estar dando. O que você considera como necessidade para você hoje? Né? O dinheiro é uma necessidade? O amor é uma necessidade? Ter um companheiro é uma necessidade? Ter filho é uma necessidade? Então, quantas vezes você misturou necessidade, não foi grato
as infinitas bênçãos que você recebe todos os dias. Saiba que você só respira, isso, você só é mantido através do infinito amor do universo, hoje, agora, nesse exato momento. Se você não for mais contribuição, ou se você escolher não estar mais nesse corpo, como eu falo para quem já me conhece, porque eu trabalho com, eu nem vou dizer que eu sou do Access, dá a impressão que eu estou lá junto com Gary Douglas. Nada contra, eu gostaria muito de estar com ele, eu gostaria muito de conhecer ele. Mas assim, eu trabalho com várias coisas do Access que eu acho que é uma super contribuição. Nossa, demais. Né? Minha vida mudou muito com Access. Então, entidade corpo. Você já agradeceu para o seu corpo? Hoje, nós precisamos do corpo para lidar com essa coisa do coronavírus. Né? Você agradeceu o seu corpo hoje, de você estar respirando, de você estar mesmo reclamando, limpando a casa, cuidando dos seus filhos. Eu já vi vários memes aí no Instagram. Depois dos 15 dias, eu vou ficar 15 dias fora da minha casa. Tem uns que são muito engraçados, né? A gente precisa estar também dentro do humor. O humor também é muito bom, né? Deve ficar só dentro da seriedade. A seriedade é meio chata, mas também contrabalançar com humor inteligente, né? Vamos dizer assim. Você já agradeceu por você ser são, né? Psiquicamente são, poder falar e articular. No meu caso, ajudar o outro, primeiro me autoajudar, obviamente, depois ajudar o outro, poder passar contribuição. Eu estou falando por mim. Vocês coloquem os seus casos. Né? Se quiser colocar aqui, também pode colocar, tá? Se quiser falar para mim depois, também. Ótimo, eu vou responder. E no seu dia a dia, mesmo aquele que vai para a ginástica, vai correndo para o trabalho e não sei o quê, você já agradeceu o seu corpo por tudo que você vem fazendo ao longo desses anos todos, sendo mãe ou pai ou não sendo, ou cuidando do seu marido ou não sendo, ou morando sozinha, seja lá onde for, em qualquer lugar do mundo, você já agradeceu pelo dom da vida. Você já agradeceu por quem você é. Você já se valorizou por quem você é. Você já se auto-recebeu. Se você não se auto-recebe, você não recebe nada. Né? O universo está jorrando, né? Prosperidade, dinheiro, abundância, amor. O universo criou você perfeito. Aonde você se desviou da perfeição? Aonde você se desviou e foi para a pobreza. A pobreza é muito aqui. Eles têm um livro chamado O Dinheiro Não é um Problema, o Problema é Você. Né? E eu falo para você que tudo parte de nós. Ontem eu falei a mesma coisa e falo de novo. O dinheiro é apenas uma energia. O que você projeta nele é você. São os seus problemas, são as suas limitações. O que você está projetando no dinheiro? O que você está projetando na saúde? O que você está projetando nesse coronavírus? O coronavírus é o vilão da vez. Né? Por exemplo, eu moro aqui no Rio. Um pouquinho antes do coronavírus, teve o problema da água. Aí entrou carnaval. Que alegria. Nada contra carnaval. Que até teve no Sambódromo, teve uma mulher nadando lá como uma sereia dentro de um tanque cheio de água, até para mostrar que não tinha problema nenhum na cidade. Né? Acabou o problema da cidade, entrou o coronavírus. Antes do coronavírus era o que mesmo? Eu não sei, são todos os problemas. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Né? Aonde você se alinha e se concorda a todos esses problemas. Isso é um problema ou seria uma solução para você escolher se você fica no problema ou se você busca a solução. Você se alinha e concorda ao problema ou você se alinha e concorda à solução. Quanto mais você se alinha ao problema, mais o problema
cria vulto e é mais poderoso que você mesmo. Tá. Então, nessa condição temporal que nós vivíamos, que eu digo agora para você que a gente não sai dessa da mesma forma que nós entramos, porque é uma forma de acordar, seja espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, a gente não vai ser o mesmo. Foi preciso ter uma avalanche de coisas, um chacoalhamento de coisas para você acordar. Olha como o universo é tão bom, né? Ele poderia não estar nem aí, ó. Você não quer acordar? Não acorda, filhinho. Você fica aí, deusilhões de encarnações para um dia você querer acordar. Mas ele é tão amoroso, né? Que você não percebe isso, que ele está colocando o tal uma coisa chamada coronavírus. Poderia ser XYZ, poderia ser Fátima vírus. Que mais é possível. Poderia ser qualquer coisa. Ele colocou um nome chamado aí, o coronavírus, né? Para ver se você acorda. Isso, para buscar seu autoconhecimento, como minha amiga aqui está falando, né? Para buscar seu autoconhecimento, para você conhecer quem é você, que você não é esse ser limitado que colocaram e disseram que você era, que você tem culpa. Colocaram culpa e medo em você, né? Olha, nós já nascemos com pecado original. Já pensou? Que peso é esse? Nada contra nenhuma religião. Eu fui várias religiões, inclusive a católica, várias. Gosto muito de alguns pontos de algumas religiões. Eu acho que são super contribuição, mas você tem que ter, acima de tudo, consciência para poder escolher o que é importante para você e não ficar comprando tudo que todo mundo diz, o pacote, né? Aí a religião X diz que você tem que ser isso, aí você compra, aí você mergulha no pacote da religião X. A religião Y diz que você mergulha, né? E qualquer outra terapia, inclusive Access, inclusive eu mesmo, tá? Você tem que perceber, eu não sou religião nenhuma, você tem que perceber o que é verdadeiro para você. Há muito tempo atrás eu quis fazer a cirurgia de miopia astigmatia, astigmatismo, e astigmatia é ótimo. Astigmatismo, eu fui em 6 médicos. Eu trabalhava fora nessa época, eu estava trabalhando, não estava aposentada. Cada médico dizia uma coisa. Eu falei, eu tinha isso, o outro dizia que eu tinha aquilo. E a cada um que eu ia, eu não dizia o diagnóstico dos anteriores. Até que o último disse, tá bom, Fátima, vamos operar, vamos fazer. Ele fez todos os exames, eu fiz. Aí uma menina que trabalhava comigo, nossa, eu admiro tanto você, que você fez aquela cirurgia. Foi qual a cirurgia do olho? Minha filha, eu não ia ficar cega. Ai, mas você teve uma coragem depois de... Não, mas é questão de consciência. Eu sabia que eu não tinha nada na vista. Até, como é que era o nome do negócio? Era glaucoma? Eu tinha algo galopante, que eu ia ficar cega até o final daquele ano. Eu nem sei quantos anos tem isso. Até hoje eu não estou cega, né? Então, eu sabia do meu corpo. Como é você reconhecer o seu próprio corpo e saber a potencialidade que você tem? Naquela época eu não era do Access, nem sabia da existência do Access, né? Não é porque alguém disse que eu tenho alguma coisa que eu vou ter. Por que eu vou ter aquilo, né? Você sente isso como verdade? Você tem que sentir isso no seu corpo, se isso é verdadeiro para você. Se não for verdadeiro, não é verdadeiro.
Pode ser verdadeiro para o Chiquinho da esquina, mas não é para você. Cada um escolhe. Eu não escolhi. Eu fiz minha cirurgia, miopia, astigmatismo. Por que, Fátima, você está usando óculos? Porque a gente tem uma tal chamada vista cansada, que a gente de vez em quando tem que estar usando óculos aqui, ó, para ler as coisas de perto, né? Então, eu preciso me adaptar também ao tempo e espaço. Outra coisa também, que eu falando sobre isso, como é a negação. Freud já falava da negação. Vários terapeutas holísticos, isso é negação, que nem arquétipo. Isso é arquétipo da águia, arquétipo da vaca, é o arquétipo da galinha, é o arquétipo de não sei o quê. Isso é negação de não sei o quê. Da onde que pegar? Ninguém inventou isso, gente. Arquétipo quem inventou não, quem criou e que viajou o mundo todo para criar o arquétipo, criar o nome arquétipo, foi Jung, né? Um psicólogo analítico. Ele criou a psicologia analítica. Ele era um psiquiatra que trabalhou com Freud muitos anos. Quem quiser saber a história de Freud e Jung, que houve uma briga entre os dois, depois procure no Google. Eu não vou entrar aqui no... Mas arquétipo, criança interior, sombra, ânimos e ânimas e etc. E Jung, ninguém descobriu nada. Não existe constelação familiar, FT, todos eles beberam na mesma fonte, tá? Constelação familiar, o cara ama o cara, mas ele foi beber de várias fontes, tá? Eu estou dizendo isso porque eu tenho que honrar as minhas fontes. Como dizia uma menina que eu tive contato com ela, meu amor, eu bebo da fonte, né? Então, meu amor, eu estou falando da fonte para vocês. Fonte Jung, tá? E quando eu falo de negação, que muito... isso é negação. Negação, Freud. Freud falou a primeira vez, depois de várias experiências, ele criou o termo negação. O que é negação? É você fingir que não está vendo, né? Onde é que entra a negação no coronavírus? É quando as pessoas dizem é só uma gripezinha. E tem quantos foram na Itália? 10 mil? Não sei quantas mortes, né? Porque criaram o Milão não pode parar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Milão não pode parar. E aí Milão se for. Tá? Então, na negação, a gente finge que nada está acontecendo, que tudo é uma grande mentira. Então, quando eu fiz lá o negócio lá do olho, dos exames, não era uma negação, mas sim uma certeza de que eu estava conectada com o meu corpo e sabia que ele não tinha. Não era uma negação de não querer fazer, porque meu corpo é sadio, eu não tenho isso, eu não tenho... era glaucoma. O cara falou que eu tinha glaucoma galopante, ele falou esse termo, glaucoma galopante, eu iria ficar cega até o final daquele ano, que eu não sei mais qual é, tá? Eu tenho um problema de tempo e espaço, né? E eu não escolhi isso, tá? E fiz a cirurgia, eu fiquei, tanto que vocês estão me vendo hoje, ao vivo é a coisa, eu não estou com glaucoma galopante. Então, a coisa da negação faz com que as pessoas também, é um dos motivos que a Itália está com muito, além do Milão sem parar, não pode parar, teve o lance também de muitas pessoas negarem a coisa da gravidade e irem para a rua, né? E até hoje estão olhando isso. Bom, parem e pensem com tudo que vocês estão recebendo. Eu não vou dizer o que é certo e o que é errado. Bom, fora isso, eu quero falar, além do agradecimento que eu falei hoje, né, que eu ia falar sobre a live, que eu já falei no início da live, a respeito do tempo. Tem um filme, se vocês quiserem olhar, é um filme relativamente antigo,
chamado Feitiço do Tempo, em que é um repórter que vai com outra repórter para um tal do Dia da Marmota, onde essa marmota iria, quando a marmota saísse lá da toca dela, que é um bichinho, iria, tipo um esquilinho, iria sair lá da toquinha dela e iria dizer como o inverno iria ser para eles, tá? E eles foram para fazer essa cobertura. Esse jornalista, Bill Murray, se eu não me lembro, se eu não estou enganada, Bill Murray, talvez, eu nem sei se ele ainda está vivo, ele é um cara egocêntrico e tal, quer levar vantagem em tudo, então ele quer sair logo daquela cidade, alô, horrível, e para ele não tem nada a ver. Ele quer se dar bem em tudo, inclusive com a moça, que é jornalista, é uma artista bem conhecida. Vale a pena ver esse filme. E o que acontece? Na medida em que ele tem essa resistência, onde eu falei sobre o medo, tudo que você resiste persiste. Ele tinha uma resistência a estar ali, achava que era uma coisa menor do que ele estava fazendo e queria ir logo daquela cidade, queria se livrar daquela situação. Todos nós queremos nos livrar da situação do coronavírus, não é não? Voltar a estar todo dia indo, fazendo e acontecendo alguma coisa, né? Então, Feitiço do Tempo fala exatamente sobre o tempo, né? Então, esse tempo, esse ritmo, como é que você gastava o seu tempo anteriormente? Nesse tempo, nesse ritmo, você acordava, sei lá, 7 horas da manhã, eu tomava seu café, ia para o seu trabalho, pegava o ônibus, a van, o carro, o metrô, sei lá o que você pegava, ia para o trabalho, 8 horas depois você saía. Eu tinha uma hora do almoço, 8 horas depois você saía, pegava sei lá o que era para voltar para casa, voltava e comia, e sei lá, assistia o programa XYZ, segunda era não sei o que, terça era não sei o que, quarta era não sei o que. Chegava sábado e domingo, talvez, quem sabe, por acaso, você iria estar com sua família ou não estaria, ou se você fosse sozinha, você sexta ia para balada, sábado também, domingo sei lá o que você ia fazer, ou seja, todos nós tínhamos um ritmo, eu inclusive. Ah, que bom, Laura, você é muito excelente, né? Então, a pessoa aqui, a Laura, conhece esse filme maravilhoso, tá? Então vejam, quem tiver a oportunidade de ver, de repente no YouTube, tá, gente? Porque como ele é muito antigo, não acredito que tenha Netflix, não. Eu acho que é Bill Murray o nome do artista principal. E ele, Andy McDowell, se eu não me engano. Eu sou meio cinéfila. Então, a gente tem essa coisa de ritmo. Jung já falava, amo Jung, amo todos eles. Cada um com a sua contribuição. Jung maravilhoso, amo de paixão. Jung falava a importância do cotidiano para você não pirar. Eu estou falando aqui, eu estou pegando Jung e estou falando meu lado, Fátima. Não pirar. A importância do cotidiano. A importância. Muita gente fala assim: ah, teve luto, morte. Claro, tem a coisa do luto, mas no momento tem um tempo do luto, né? Vamos dizer, você perdeu um ente querido, perdeu alguma coisa e tal. Mas depois é muito bom e sadio você voltar a uma rotina, tá? Se você ainda tem a rotina de trabalho, se ainda está empregado, voltar a essa rotina, não ficar eternamente em luto, para não entrar numa depressão, né? Então, essa coisa de você acordar e fazer e acontecer, por mais que de vez em quando a gente ache chato, é completamente sadio para a nossa mente, a nossa estrutura psíquica, tá? Então, com o coronavírus, acabou, melou, né? Então, muitas pessoas relatam que não sabem nem que dia que é hoje, porque tudo passou a ser sábado e domingo, ou tudo domingo, porque já que está tudo fechado, é domingo, domingo e domingo, né? Então, por exemplo, pacientes psiquiátricos que não sabem o tempo
que não tem noção de tempo e espaço, né? Que tem distúrbios de memória, que tem demência senil, que um psiquiatra vai perguntar: meu filho, que dia é hoje? Qual é o ano, que ano que você está hoje? O cara não sabe dizer, tá? Não é porque ele seja burro, não. É porque realmente ele perdeu a noção de tempo e espaço. Então, nessa coisa do coronavírus, tem essa coisa da falta do tempo e espaço. Se você não tiver uma rotina, hoje que é segunda, eu vou fazer não sei o que, né? Até tal hora, e de tal hora a tal hora eu vou arrumar a casa, e de tal hora a tal hora eu vou limpar o cachorro, sei lá o que você faz, né? Mas ter uma rotina é super saudável, né? Porque faz com que você não se perca nesse tempo e espaço. Porque pacientes que têm problemas de doença senil, por exemplo, né? Ou que têm confinamento psiquiátrico, é muito comum eles não saberem o que é tempo e espaço, eles não sabem. São perguntas clássicas de um psiquiatra ao perguntar a pessoas com demência senil, Alzheimer, seja lá o que for: meu filho, que dia é hoje? Aí ele não sabe, sei lá, 25 de fevereiro de 1950, tá? Então eles se perdem no tempo e espaço. Então tem muitas pessoas, mesmo que vocês não saibam, eu estou falando aqui, tem muitas pessoas que estão perdendo essa conexão. Então elas estão pirando, né? Como se faz isso? Criando uma rotina. E Jung já falava isso, cria uma rotina. A rotina, ele nem fala, nunca, na época dele não existia coronavírus. Podia existir Segunda Guerra Mundial, mas coronavírus não tinha. Tinha outros problemas lá dele, cada um na sua época. Mas criar a rotina de você fazer alguma coisa, tomar, sei lá, o banho tal hora, o banho de noite, assistir o filme não sei o que, fazer não sei o que lá, isso faz com que você psiquicamente se organize e não entre numa degeneração, num desmembramento de tempo e espaço, tá? E não crie angústias, fadigas crônicas, que são típicos de pessoas que estão se perdendo no tempo e espaço por falta de rotina. Então, isso também pode ser muito comum em pessoas que se aposentam, tá? Eu via pessoas, quando eu trabalhava, pessoas que tinham medo de se aposentar. E aí quando eu ia perguntar: mas fulano, por que você não se aposenta? Você já está além do tempo de aposentadoria. Ah, não, mas eu sinto uma necessidade de chegar aqui, porque eu tomo meu metrô, meu ônibus, meu carro, e chego aqui, e venho, e ligo para não sei quem, e fulano me pede. Às vezes o cara não fazia nada. Às vezes o cara não era necessário, mas ele precisava sair do ambiente de casa. Tá, e depois eu posso falar em outro aspecto de você sair do ambiente de casa, ir para o ambiente do trabalho e ali estar naquele alvoroço, naquelas pessoas, naquelas situações, e ficar ali e determinada hora ele voltar. Às vezes o cara não fazia nada, tá? Então, você também sair do ambiente de casa, para muitas pessoas, é uma forma de fuga, né? Ou porque você mora sozinho, é da solidão, antes eu já falei isso, não vou entrar muito em detalhe, ou porque a família incomoda, porque o companheiro incomoda, ou sei lá o que incomoda, né? Então, ele prefere ir para fora, porque para fora ele esquece aquilo que está dentro. Mas o problema não é esquecer. O coronavírus está trazendo assim: filhinho, você não pode mais para fora. Você só tem uma opção, ficar para dentro, né? Você não tem mais opção ir para dentro ou para fora. Como é que você liga, se faz aqui dentro, né? Como é que você se toca em relação ou à sua solidão, ou ao seu companheiro, ou aos seus filhos, ou como você vai lidar com isso, né? E nós estamos num ritmo acelerado, né? O ritmo em que você tem que ser
como é que é o nome que se diz no trabalho? Você tem que ser proativo. Na minha época já se falava nesse proativo. Então os chefes adoram, adoram. Nossa, entram em êxtase quando o funcionário é proativo. Olha que maravilha, você já previu isso. Ele mesmo nunca previu porra nenhuma, mas o outro previu. Nossa, ele quase entra em êxtase, né? Então, ser proativo é estar à frente do tempo, é uma necessidade incessante. Então, o mercado de trabalho parece assim. Eu tenho até pena dos jovens, me interessante do ponto de vista. Então, dessa forma, aí tem a formatura. Aí o cara tem que saber, não é só inglês não, gente. Aí tem que saber inglês, espanhol, sei lá, francês. Não, francês eu acho que não tá muito na moda, não. Espanhol, sei lá, mas o que é, coreano, sei lá o que é. Né? Mandarim, eu acho que é mandarim. Né? Aí tem que ter pós, não sei o que, mais mestrado, uma porra do pós, não sei o que. Aí o cara, não, agora eu vou conseguir emprego, porque eu sou formado, sei falar 3 línguas, tenho um pós da pós, tenho um mestrado, não sei o quê, aí vai ganhar R$2.000, né? Como pode melhorar, né? Então, é todo mundo correndo e competindo com o outro que tem ou que deixa de ter, ou que ele acha que tem, né? Então, a competição e a separação é a coisa mais frenética que tem, né? Esse sentimento de você estar atrasado. Nossa, quantas pessoas já atendi com isso? Nossa, eu tô com, sei lá, com 40 anos. Não fiz nada da minha vida. Quando eu paro para pensar agora, eu percebo que, puxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu poderia ter feito tanta coisa, né? Então, esse sentimento do atrasado, que nada mais é do que uma comparação de um auto-julgamento, do que você deveria ter sido, mas que você não foi. Interessante ponto de vista. Quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse que você tinha que saber aquilo tudo que o outro sabe ou que o outro disse que você deveria saber? Né? Se você comprou isso, o que você faz com isso? Isso daí é uma realidade do outro, né? Então, quando você começa a comprar e fazer referência ao que os outros dizem, você entra na realidade do outro. Então, a sociedade prega cada vez mais atividade no trabalho, você ser proativa. O transporte tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido, você tem que pensar rápido, tem que agir rápido, não pode pensar, tem que ser tudo para ontem, olha, o outro está fazendo e você não está fazendo, olha, né? Isso gera uma ansiedade miserável, né? E você nunca está pronto, né? É uma das grandes características das pessoas que também me procuram. Eu não me sinto pronto, né? Eu sempre acho que está faltando alguma coisa. Entra na falta, na escassez. Se você entra na falta, na escassez, você não entra no dinheiro, né? Então, tudo isso o coronavírus está colocando para você. Stop, né? Para o mundo. E se volte para dentro. O que você realmente quer? Você quer o que os outros estão dizendo? Ou o que você realmente escolhe para você? Volte para dentro e se mantenha dentro da conexão com você mesmo, com seu tempo e não no tempo dos outros. Do tempo de 8 horas de trabalho, de 12 ou de 10. Está sendo pedido o stop, o detox, vamos dizer assim. Não tem o detox do celular, que a pessoa falou, tu pega o celular e fica assim usando não sei quanto tempo. É um detox, né? Vamos fazer um detox, uma limpeza de tudo isso que a sociedade veio dizendo que você tinha que ser. Você quer realmente ser isso tudo? Quer realmente estar correndo atrás do tempo, do dinheiro, da realização que você quer? Ou você já tem tudo?
Quais são as necessidades que você tem, que você disse que são necessidades? Realmente são necessidades? Ou você colocou o rótulo de necessidade porque alguém disse para você que era necessidade o marketing, a propaganda, a comparação, o julgamento, né? E aí você colocou que você tinha que ter aquilo, ou ser aquilo, para conseguir algo. E se você fosse somente você mesmo? Se você honrasse e respeitasse o seu tempo? Osho fala de algum tempo atrás, quando eu li um livro em que ele falava que o ser humano deveria comer quando está com fome e dormir quando está com sono, né? E a gente não faz isso. 1 hora tem que almoçar, né? Sei lá, 20 horas tem que jantar. 7 horas tem que acordar, né? Tudo regras estabelecidas por algum outro sistema que não o seu, né? E aí você perde a conexão com o seu corpo, você não sabe qual é a hora de dormir. Os passarinhos sabem, né? Os passarinhos, aqui em casa tem muita mata, então os passarinhos cedinho, eles já estão acordados. Quando dá, sei lá, 5 horas, no máximo 6, os bichinhos já você não escuta mais nada, eles já estão dormindo. Para no outro dia acordar. E eles passam o dia todo lá procurando comidinha para eles comerem. Então, nós viemos também dos animais, mas a gente perde a conexão com o nosso lado instintivo, animal, com o nosso lado intuitivo, em prol do que aquilo que as pessoas falam que a gente deve ser, né? E para que serve toda essa velocidade, né? Então, eu estou fazendo um workshop chamado Reforce seu sistema imunológico, onde eu estou trabalhando com várias ferramentas para destruir, descriar todos os pensamentos, sentimentos e emoções, para você sair de uma frequência baixa, onde todo mundo está nessa frequência, para você ir numa frequência maior, de pensamentos, sentimentos e emoções, para você perceber essa frequência, né, que é do mundo, para você entrar numa frequência maior, para você não se destacar na multidão, porque eu quero me destacar egoicamente, mas porque eu quero ser uma contribuição primeiro para mim mesmo, depois para os outros, né? E aí você sai dessa frequência de medo, de competição, de falta, de que você tem que ser igual ao outro, de que você tem que estar no tempo que os outros disseram que você tem que ter, do qual você cria necessidades do qual você não tem, na realidade você não tem necessidade de nada, do qual você cria inclusive o dinheiro necessidade, que foi uma das perguntas que eu fiz num dos cursos que eu dei, foi para que o dinheiro para você é o quê? Necessidade, né? E enquanto o dinheiro for necessidade, ele só vai ser necessário para você. Ele nunca vai ser abundante, porque foi assim que você colocou o rótulo nele. O universo só dá para você aquilo que você escolhe. Se você escolheu que o dinheiro é necessidade, o dinheiro só vem para lidar com as suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Pagar boleto? Então é pagar boleto. Pronto. O universo não está entendendo nada, mas é você que escolheu. Você é o criador da sua vida. Você veio dele, né? Então, se você está escolhendo o dinheiro é necessidade, o dinheiro é necessidade. Se você está escolhendo, para que você quer um companheiro? Porque eu não quero morrer sozinho, eu quero alguém que cuide de mim, então vai vir alguém assim, né? Não vai vir alguém de uma outra forma. Então, você não pode estar reclamando que o outro seja X, Y, Z. Se o que você escolheu primordialmente era que... Ou não pode, eu não posso ficar sozinho, né? Ficar sozinho para mim é a morte. Quem é que vai me enterrar? Ai, que horror. Já que eu não tenho filho, quem vai me enterrar? Eu preciso de alguém para tomar conta de mim, né? Eu não posso ficar sozinho. Então, você vai criar esse amor, necessidade. Então, a gente fica criando necessidades ao longo da nossa vida. Necessidade de ter o último celular, necessidade de ter a última roupa da moda, necessidade
de ter o homem, a mulher, sei lá, quem for, que vai ficar com você para você não morrer sozinho, já que você não tem filho, ou então os filhos foram lá para não sei para onde, os filhos não querem saber de você, né? E aí você cria isso. Então, você vai criando suas necessidadezinhas, né? Que você acredita que são reais. E a questão do tempo. Como é que você lida com o tempo com você? Então, nesse curso, em que eu dou vários processos verbais, que são uma das contribuições do Access Consciousness, que tem processos verbais que muitas vezes a pessoa faz barras. Depois eu falo, querida, sobre o dinheiro, o que seria correto eu falar. Eu não sei se vai dar tempo, porque está quase na hora de acabar. Se der tempo, eu falo. Então, senão eu falo para você no privado. Nossa, esse consta. Nos processos verbais tem muita gente que fala sobre barra de access. Barra de access é uma super contribuição, né? Mas tem pessoas que no processo dela, às vezes, a barra de access ela não consegue sair do outro lado. Os processos verbais, tem gente que, terapeutas que praticam os processos verbais, tem outros que não praticam, tem outros que não sabem, tem outros que sabem, etc. Eu às vezes faço, às vezes não faço. Mas eu, nos meus atendimentos, eu sempre trabalho com processos verbais. E processos verbais são absolutamente magníficos, magnânimos, e eles dão uma super alavancada. Então, nesse curso, vou dar vários processos verbais voltados ao sistema imunológico, como eu falei ontem, voltados para não somente as glândulas, né, que lidam com o sistema imunológico, como os órgãos. Como eu não posso estar aí com cada um de vocês atendendo através do MT, VSS ou barras, porque a gente não pode tocar no outro, e à distância, eu posso fazer isso tudo através de processos verbais, tá? Transformando e transmutando essas coisas, esses pensamentos, sentimentos, emoções, entrando numa nova frequência, saindo dessa frequência do medo, que a frequência do medo é uma frequência baixa, para ir para outra frequência, que no mínimo, quem escutou minha live ontem, no mínimo é do amor para cima, para você entrar na frequência do universo. Aí eu vou passar também PDFs a respeito de cada glândula, de cada órgão. O medo é regido pelos rins, na medicina chinesa, mas também fígado, tá? E outros órgãos e outras glândulas que vão contribuir para esse sistema imunológico. Isso. Os processos verbais são ótimos, né, Narina? Então, não só processos verbais, como eu vou fazer FT ligado a todos esses processos, ligados a essas glândulas e a esses órgãos, tá? Crenças e padrões, ponto de vista, julgamentos e etc, tá? Então, não só a contribuição de hoje que eu quero dizer é essa, porque já está acabando, como também falando sobre o meu curso Reforce seu sistema imunológico, que quem tiver interessado entre ou no meu direct ou fale comigo pelo meu WhatsApp. Ou mande aqui mesmo, pelo Instagram, Fátima, eu gostaria de saber mais sobre isso, não tem problema nenhum, tá? Então, são várias coisas muito interessantes que não vão servir só para o coronavírus, mas para qualquer situação da sua vida em que requeira você trabalhar a sobrecriação, né? De sair do outro lado, sendo muito mais forte, muito mais vigoroso e transformando a sua vida num potencial cada vez maior e melhor, tá bom? As pessoas que fizeram pergunta, eu respondo aí no privado e quero agradecer a todos que estiveram aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um beijo no coração e na alma de cada um. Beijo, vai ficar aqui no Instagram por 24 horas, no Facebook, ele fica lá, tá bom?
Beijo!